Especialistas discutem em Brasília o futuro do sistema judicial brasileiro. Medidas de combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e o comércio ilegal estão entre os temas debatidos. A nota fiscal eletrônica foi apontada como um avanço no combate ao crime financeiro. O Congresso tem o objetivo de debater o futuro do sistema judicial no Brasil. A integração entre as carreiras do Poder Judiciário é um dos pilares na estratégia de desenvolvimento do país. Entre os temas debatidos, a sonegação de impostos e a pirataria foram apontados como entraves no crescimento econômico brasileiro. No combate aos crimes financeiros, um avanço foi a implantação das notas fiscais eletrônicas. Sendo um poderoso instrumento de combate e fiscalização de combate à sonegação, além disso, gera para as empresas uma grande economia de papel e também economia de espaço e desburocratização, que são fundamentais para o crescimento do país. Também foram discutidas formas de diminuir o poder de organizações criminosas. Os participantes consideram essencial eliminar as brechas na fiscalização. A Controladoria Geral da União destacou que as escutas telefônicas ajudam, mas não são suficientes para flagrar os envolvidos em esquemas criminosos. Então, o que nós costumamos fazer? É tentar, com a utilização da interceptação telefônica, verificar se aquilo que aqueles agentes acertaram na interceptação telefônica, se aquilo se deu na prática. O Ministério da Justiça montou um departamento específico para investigar os casos de lavagem de dinheiro. Acordos de cooperação técnica com outros países têm facilitado na identificação dos fraudadores. Hoje, mais de 48 mil processos são analisados envolvendo comércio ilegal e crime organizado no país. E internamente no nosso país, nós já temos o bloqueio de mais de R$1 bilhão de ativos, também do crime organizado, a partir dessa nova estrutura coordenada por órgãos públicos de combate à lavagem de dinheiro. O Congresso também discutiu estratégias para a preservação da natureza. O ex-governador do Amazonas destacou a importância do Estado na preservação da biodiversidade. Tendo na Amazônia 1/3 das espécies do planeta, 40 mil espécies de plantas superiores já catalogadas, 2.500 espécies de peixes, 1.000 espécies de aves, 14 gêneros de primatas e ainda se descobre novos gêneros de primatas. Não esqueça que você pode conferir a TV Justiça no YouTube. É só acessar www.youtube.com/stf. E agora também no Twitter, no twitter.com/TV_Justiça. Uma boa noite para você e até